Bom dia, muito bom dia! Está no ar mais um episódio do bloco Papo de Empreendedor. E hoje nós vamos ter um convidado especial aqui, que já vai se apresentar para vocês. Mas primeiramente eu quero agradecer a todos que estavam no episódio anterior, os que estão hoje aqui conosco. Muito obrigada a todos, obrigada ao Marcos por essa grande oportunidade, por poder estar aqui passando para todos vocês ouvintes um pouquinho sobre empreendedorismo, um pouquinho sobre a história de cada empreendedor que passar aqui pelo nosso bloco. Fiquei sabendo que vocês ficaram mais curiosos em saber da minha história. A minha história vai aparecer no decorrer de cada episódio. Se você quer saber a minha história completa, vai ter que ouvir todos os episódios. Porque em todos eles, um pouquinho da minha história vai aparecer conforme nossa conversa aqui, o nosso bate-papo com o empreendedor do dia. Hoje nós estamos aqui com o Alexandre, da Alecom. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Bom dia, muito bom dia a todos. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com vocês, por esse convite especial da Elaine e da Fazenda FM. Estou muito feliz e vim aqui trazer um pouco da minha história, que seja uma história inspiradora para os ouvintes aí que têm vontade de empreender e também inseguro, às vezes ouvindo a nossa história, acaba que cria essa coragem e coloca os projetos que estão no papel em andamento. Eu estou muito feliz de estar aqui e já agradeço a esse convite tão especial pela Fazenda FM. Seja muito bem-vindo e, nossa, é um prazer você ter também recebido esse convite e aceitado, né? Alexandre, conta para nós aqui, para nós ouvintes, estamos curiosos de saber como que surgiu essa ideia, esse sonho de ter a contabilidade Alecom. Então vamos lá. Primeiramente, na minha carreira, desde novo, sempre trabalhei em escritório de contabilidade, tive uma oportunidade em um escritório e trabalhei ali ao longo dos anos. E trabalhei ali aproximadamente uns 10 anos e meio. Então já não é de agora que a gente conhece de contabilidade, já tem essa carreira aí. E chega uma hora que a gente quer ser encarado com novos desafios, mudar um pouco, né? Sair daquela coisa CLT todo dia, né? Aquele trabalho, aquela mesma coisa. Então chega uma hora que você precisa ter novos desafios. E quando foi o ano passado, 2022, então eu tive essa coragem de dar esse primeiro passo. E tem sido muito desafiador. Empreender, para mim, é algo muito dinâmico, é uma arte empreender, porque todo dia tem coisas novas, todo dia a gente tem que estar se atualizando, fazendo network, para que esse projeto que você tem no papel você possa desenvolver. E empreender para mim na Fazenda Rio Grande foi mais desafiador ainda, Elaine, porquanto é uma cidade que praticamente eu só morava aqui e trabalhava em outra cidade. Então, nem Fazenda Rio Grande eu conhecia direito, muito menos as pessoas. Então, comecei com o meu escritório, já vai completar um ano em julho, e comecei realmente do zero. Para não dizer do zero, um cliente que me procurou para abrir uma empresa. Então, e ali começamos. E já está completando um ano, e eu estou muito feliz com os resultados que eu estou tendo, e eu estou muito feliz com já esse um ano de empresa, porque já atingiu as minhas expectativas. É lógico que a gente não pode pensar só nisso, tem que pensar em crescer, tem que pensar em sempre correr atrás, né, para chegar onde a gente quer. Mas eu estou muito feliz e tem sido muito desafiador empreender em Fazenda Rio Grande, porquanto eu não tinha esse conhecimento. Então tem que ter coragem, tem que ter garra, tem que dar o primeiro passo, porque senão, se ficar na mesma, você não sai do lugar. Perfeito. E antes você trabalhava CLT, então? Antes era CLT, escritório, das 8 às 18, que também faz parte da minha carreira, né? Sou muito feliz por isso, porque foi caminhando dessa forma que eu aprendi muita coisa que eu consigo hoje colocar e aplicar no meu negócio. Então isso tem me ajudado muito também. Tudo tem que ter um começo. Tudo tem que ter um começo. Ontem eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa num caixa, porque eu sou aquela que vou no mercado e conto a minha história para operador de caixa. Aí eu falei para ela, nossa, só lembrar que um dos meus primeiros empregos, né, foi como empacotadora. Eu comecei com 14 anos a fazer estágio, depois eu fui para CLT, e quando eu fui para CLT, eu entrei no Condor, foi o meu primeiro trabalho, foi no Condor como empacotadora.
Eu lembro que eu fiquei uma semana de empacotadora e depois já me passaram para operadora de caixa e eu fui, sabe, evoluindo. Trabalhei muitos anos no CLT. CLT também trouxe para mim uma bagagem bem interessante. É importante isso. Muitas pessoas olham e falam assim, mas você empreende hoje porque alguém te trouxe para cá ou porque você, né, escalou? Exato. E no teu caso, então, você escalou, né? Você começou como CLT. Sim, eu comecei e que nem eu falei agora há pouco, não dá para desprezar nada que eu aprendi. Porque todo dia construindo alguma coisa e hoje eu vejo que eu dei um primeiro passo, eu dei um passo muito grande, melhor dizendo, com essa carreira que eu obtive uma carreira bem sólida na contabilidade, que me traz segurança hoje de atender um cliente, de entregar um serviço com qualidade, através dessa carreira que eu construí dentro do CLT. Então, não tem um caminho assim, CLT, empreender, qual que é o caminho correto? Eu acho que é um conjunto. Então, você juntando as peças do quebra-cabeça, lá na frente você consegue desenvolver o teu projeto. Eu acho que é processos, né, que a gente sempre fala. Concordo contigo, viu? Olha, processos, em cima de processos, aprendizados, né? E também você ter coragem de sair da zona de conforto. Porque você estava no CLT, você tinha uma garantia financeira. E daí você ir pro empreendedorismo, então qual foi assim, a maior dificuldade que você encontrou quando você resolveu empreender? A maior dificuldade, a primeira coisa é essa segurança, que eu já não saberia qual que seria o meu salário do próximo mês. Então, para isso eu tinha uma reserva, e essa reserva eu fui utilizando e fui escalando, fui atrás de clientes vieram até mim por indicação, então isso me ajudou muito. Mas no começo eu não posso romantizar isso, no começo dá medo, dá insegurança, então é super normal quem vai empreender ter isso daí, porque eu acredito que todos passaram por isso. Então no começo é bem tenso, mas o que eu tenho para dizer é que vale super a pena. Não consigo ver um outro caminho agora na minha vida sem ser empreender. Nesse ramo que eu amo, que eu gosto, que nem a gente sempre lê, né? Que não é um trabalho, quando você faz algo que você gosta, se torna natural da tua rotina, do teu dia a dia. Então, é super isso que eu falo, que vale muito a pena, embora as dificuldades, só que tem que ter coragem, né? Tem que ter resistência, porque, segundo pesquisas que a gente vê, né, pessoas menos de 2 anos já desistem de empreender porque não aguentam essa pressão. Às vezes não estão dispostas a sofrer esses riscos. E nessa questão, né, que as pessoas às vezes acham que vão ter um retorno rápido. Para você, esse retorno veio rápido? Não veio tão rápido. Porque estava ganhando um salário razoavelmente, eu conseguiria ter uma vida mais estabilizada. Então, no começo é bem complicado. Então, agora que está completando 1 ano que eu estou conseguindo chegar a mais ou menos o valor que eu ganhava de salário. Então, é um processo demorado. Então, tem que estar ciente disso. Para alguns é mais rápido, para outros é mais demorado. Então, tudo vai depender da estratégia que você coloca no teu negócio. Bem legal isso de ver essas histórias, eu acho muito interessante. Todas as vezes que eu escuto as pessoas falando, não, para mim, olha, foi difícil, foi demorado. Inclusive, a semana que vem nós temos uma convidada que ela vai contar sua história. Eu jurava, pelas histórias que eu conheço dela, eu jurava que ela tinha começado porque alguém tinha iniciado a trajetória dela. E depois eu descobri que ela é que deu o primeiro passo, que ela foi estudar e foi conquistando o espaço no mercado. E você fala assim, olha, demorou 1 ano, né? Vai fazer 1 ano agora, e agora que eu vou ter o salário que eu tinha de garantia. Você olha e fala, uau, olha só, foi 1 ano de dificuldades, de lutas e persistência, que muitas pessoas não conseguem enxergar isso quando vem em uma empresa. Fala, aquele lá tá bem, né? Tá ganhando bem mais. Isso mesmo. É muito engraçado isso, porque ninguém, consegue ver os nossos tombos, né? Exatamente. Ninguém tá ali no dia a dia, só você mesmo que está ali sofrendo e não pode pensar em desistir. Pensar em desistir, já pensei. Isso é super normal para quem tá no começo. Mas, como diz, não é a opção. Então, se eu dei esse passo, eu tenho que ir avante, chegar onde eu quero chegar. E eu tô dando os primeiros passos aí já nesse 1 ano, e eu tô vendo que cada mês, cada ano, a gente já tá progredindo. E isso é muito importante. Então, eu vejo você lá pelas redes sociais e não dá para imaginar que por trás de toda aquela parte, né, feliz e contente em todos os stories,
tem um Alexandre que sofre também, tem um Alexandre ali que passa por dificuldade no empreendedorismo. E esse é o principal objetivo aqui do nosso programa, porque nós queremos mostrar aqui dentro que mesmo aquele empresário que você olha para ele sorrindo ali nos stories, ali no feed, ele tem uma dificuldade, ele tem uma história. E muitas vezes nós não temos essa empatia com o empreendedor, não enxergamos o empreendedor como um ser humano, né? Só como uma empresa. Exatamente. Tem as dificuldades, mas que nem eu sempre falo, mesmo tendo as dificuldades, vale super a pena. Não só falando da questão financeira, das outras questões também, desde a autonomia que você tem para fazer o seu negócio, desde você criar a estratégia do seu negócio. Essa autonomia para mim já é uma coisa assim muito grande. Um passo que às vezes no CLT você não tem, se quer fazer alguma coisa, você já fica mais limitado. Então esse é um dos pontos que eu super considero, né, de tomar frente das coisas e de ir atrás. Então isso para mim tem sido muito importante. E a parte financeira é com o tempo, com os processos, com as estratégias, que vai vir um retorno financeiro maior conforme o crescimento do seu negócio. É consequência, né? Consequência. De todo o plantio que você tiver ali, né? Exato. É o que você vai colher, que você vai plantar, literalmente. Eu vejo ali no dia a dia, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, vendo o nosso nome aqui na rádio pela primeira vez, conheci o Alexandre na Sinfaz. Foi numa Terça Mais, né, Alexandre? Foi. E a Terça Mais, para quem não conhece, é um movimento dentro da Sinfaz que tem toda terça-feira, às 8 horas da manhã, um encontro dos empreendedores associados para que eles se capacitem e façam network. E o que é network? É bater papo? Sim, né? Bater papo. Exato. É nós conhecermos o trabalho do outro. E foi assim que eu conheci o Alecom, porque lá todo mundo conhece ele como Alecom, não como Alexandre. É Alecom. E conheci o Alecom, eu falei assim, nossa, eu gostei da história dele. E quando eu vim aqui pro programa, foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar. Foi o Alexandre, porque eu vi que a história dele é como a minha. Também começou como CLT. Isso. Também tem dificuldades e também tem uma filha. Então, é muito importante a gente ter essa conexão com as pessoas e passar a história delas. Que as histórias, às vezes, não estão completas ali no feed, nem aqui também vai ficar. Mas é ter um pedacinho para vocês ouvirem e se inspirarem. Exato. E no tocante da Sinfaz, então, foi um divisor de águas para mim, porque eu não conhecendo quase ninguém na Fazenda Rio Grande. Aí me falaram da Sinfaz, eu fui, procurei e lá também já consegui, ter conhecimento com mais pessoas, já veio o serviço para mim através de lá. Então a Sinfaz é maravilhosa, ela é tudo de bom para nós empreendedores, porque ela aproxima nós de pessoas que são possíveis clientes. E isso é muito importante no empreendedorismo. Sem pessoas não tem como empreender. Não mesmo. E se eu te contar que eu tinha um preconceito da Sinfaz? Eu achava assim, não, só vai quem tem uma empresa grande, só vai indústria. E quando eu fui lá para conhecer, eu fiquei surpresa, porque eu encontrei vários empreendedores que são microempreendedores, que são MEIs. Tem Sim. pessoas que têm ali até uma loja pequenininha dentro da sua casa e eles estão lá associados. Quando eu vi isso, eu falei, uau! Então, vocês vão ouvintes aqui me ouvir muito falar sobre a Sinfaz, porque eu quero inspirar vocês também a serem associados lá. E eu não ganho nada com isso. O que eu ganho é a presença de vocês lá e vocês prosperando junto conosco. Porque todos os empreendedores ali crescem juntos, né, Alexandre? Cresce. Sem contar muito conhecimento que eles trazem para nós. É muito bom. É excelente. Hoje, por exemplo, tem até uma oficina do Sebrae ali que é para os empreendedores. Eu queria muito ter ido, mas era um horário que eu não podia e acabou, né, que eu fiquei de fora. Mas era uma oficina que começava de manhã e ia até meio-dia. Uma super oficina gratuita para todos os associados. Então a gente se capacita muito ali, além do network, né? Exato. Tipo, a Sinfaz já faz parte da história da Alecom, porque logo que eu comecei, os primeiros contatos com as pessoas foram lá, né, através da doutora Joslaine, que me indicou, me falou, né, sobre a Sinfaz, que hoje ela é coordenadora da Câmara dos Advogados. Então ela me falou, eu procurei e realmente foi muito bom, tem sido muito bom, participo lá ativamente
E os empreendedores que estão ouvindo, vai lá conhecer que vale a pena. Vale a pena. E, inclusive, um abraço para a doutora, né? Ela é uma grande parceira também, amiga, né? Que se tornou. Ela também tem a incorporadora Aliança. Para quem não conhece, fica na frente do Kaique, do lado do escritório do Alexandre. Conta pro pessoal onde fica o seu escritório aí. Meu escritório fica na Avenida Brasil, 2057, né? Próximo ali ao Kaique, Lojas Maringá, Autopeças Milani, ali naquelas proximidades. E para ter acesso lá à nossa sala, basta apertar o interfone 11, nós ficamos na sobreloja, liberamos, vai lá tomar um café conosco e conversar sobre o seu negócio, tirar suas dúvidas. Estamos lá para atender da melhor forma que nós conseguimos, entregamos o nosso melhor para você. E quais são os serviços que vocês ofertam hoje dentro da contabilidade? Dentro da contabilidade a gente oferta os serviços desde a abertura, serviços de RH, fiscal, a contabilidade mesmo. Atendemos mais, no momento estamos atendendo empresas, micro e pequenas empresas, aquelas do Simples Nacional. Também temos uns clientes fora da Fazenda Rio Grande. Então, parte geral de contabilidade, ali é com nós. Ah, show de bola. E hoje, se você fosse falar assim para as pessoas, né? Qual que é o maior sucesso que você teve dentro da Alecom? Qual seria para você? Qual que é a coisa que você mais gosta dentro da Alecom por você ter se tornado empreendedor? Nesse um ano, o que te deixou assim com mais alegria de se tornar empreendedor? Que nem eu falei que eu considero muito, né? A autonomia de você querer traçar as estratégias para a tua empresa e ver aquilo começar a funcionar de uma forma eficaz. Esse é um dos passos para mim que eu considero super importante. Você traçar uma estratégia, quero atingir tantos clientes, você vai, traça, você consegue. E também outra coisa que eu também acho muito importante, como a gente procura entregar um serviço de qualidade, as indicações, ou seja, isso tem me ajudado muito. Então você acaba sendo conhecido por outras pessoas, dos clientes que indicam você. E as redes sociais também têm me ajudado bastante. Então são conquistas assim diárias. Todo dia tem uma novidade. Então uma das maiores conquistas que eu considero é a autonomia de fazer do meu jeito, colocar minha empresa para andar com as estratégias que eu tenho buscado, conhecimento que eu tenho ido atrás e tem dado super certo. Muito bom. E você fala assim de autonomia, né? Para quem escuta, às vezes acha assim, é porque ele faz o horário dele. Mas no CLT nós temos ali 8 horas, né? E como empresário nós temos quantas horas de trabalho? Ixi, muitas horas. O bom é nós somos nossos chefes, né? Mas o importante é que nós temos horário só para iniciar. Porque para finalizar... é difícil. Inclusive até nos stories, Instagram, às vezes eu posto lá os horários que eu tô saindo, o pessoal perceber que não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão simples. Demandas que eu preciso atender no dia, não dá para deixar para outro dia. Então, às vezes eu posso lá sair 9 horas da noite, 10 horas, né? Então, pessoal, que nem aquela coisa, não romantizar o empreendedorismo. Não é fácil, mas como eu falo, vale super a pena. Quem está disposto a encarar esse desafio, eu recomendo. Eu também recomendo, viu? Porque quando eu comecei no empreendedorismo, foi quando eu tive meu filho. Porque eu até comentei com o pessoal aqui que eu fui trabalhar no semáforo, sabe? Eu fui vender água, fui vender picolé na rua, na frente do hospital, né? Fiz todas as burocracias que precisavam para essa finalidade. Eu tava ali vendendo. Por quê? Porque eu chegava, às vezes, nas empresas e acontecia de não quererem me contratar por eu ser mãe. Ficavam, mas quem vai ficar? E se ficar doente? Aí eu peguei, né, tudo aquilo que eu tinha, peguei meu diploma, porque eu fiz matemática na Federal, fiz gestão financeira no Pagose, eu trabalhava na área de finanças e hoje eu tô, né, na parte de copywriter e marketing. Vai entender o ser, tudo bem. Eu odiava português. Certo. Mas, faz parte da vida, às vezes nem tudo aquilo que gostamos é o que fazemos. E eu peguei todo o meu conhecimento e fui pra rua. E quando eu fui pra rua, eu falei, uau, eu trabalho, né, o horário que eu consigo atender meus filhos, eu consigo ter uma renda para manter eles aqui. Eu falei, nossa, eu gostei disso. Gostei, eu sempre ouvia que precisava ter o CLT para você ter uma garantia, né? Você precisa trabalhar. Beleza, você trabalha até você se estabilizar, até você estar evoluído, até você ter conquistado bagagem, né?
e você vai até o limite da empresa. A empresa consegue fazer você ter um desenvolvimento pessoal lá dentro bacana e profissional? Ótimo. Fica lá, entendeu? Mas se vê assim, olha, tá me limitando, eu posso ir além? Por que não? Isso. Sabe? Se desprende dessa história de que você só é feliz se você tiver um CLT. Você só vai se aposentar se você for CLT. Isso. Nem sei se a gente vai se aposentar sendo CLT, viu? Do jeito que anda a carruagem, não sei não. Mas assim, CLT é bom? É bom. Claro que é bom. Sim. Mas ser empreendedor também é bom. Tipo, o CLT não é o único caminho, né? Não. Tem vários outros. E eu quero, assim, uma coisa que eu busco também muito é conseguir colocar esse estilo de matéria dentro do colégio, dentro dos colégios, para formar já, né, os nossos próximos empreendedores. Porque nem todo mundo nasceu para ser líder e nem todo mundo nasceu para ser liderado. As pessoas têm as suas limitações, capacidades, né? E Sim. Cada uma tem seu estilo. Então, eu acredito que deveria explorar mais isso. Sim, deveria. Hoje está mais fácil. Por exemplo, os meus filhos, eles verem que o pai deles empreende, né? Eles verem que a mãe deles empreende, eles querem empreender, mas porque eles têm modelo já interno. Sim. Eu não tive modelo interno. Meu pai empreendeu bastante com a minha mãe, eles tiveram, né, comércios, tudo, mas sempre teve o CLT por trás. Sim. Que era a garantia deles. Inclusive, meu pai ainda trabalha CLT. É bem isso mesmo. E pelo menos a minha época falava-se muito, né? Você estudar e ter um bom emprego. Não é que seja errado, mas parece que era o único caminho que todo mundo via um sucesso. E não é o único caminho. Né? Tem o empreendedorismo, tem você se arriscar, você está ali no dia a dia correndo atrás, existe também esse caminho. Então não é só o CLT que é o único caminho, que era pregado isso pra gente, pelo menos na minha época. Na minha também, mas acho que somos da mesma época aqui. Não somos tão velhos assim, né? Não somos tão velhos, estamos ali no caminho certo. Isso, exato. Na idade do sucesso. Isso mesmo. Falando em idade do sucesso, quando eu era adolescente eu assistia aquele filme, né? 30 Idades do Sucesso, que a menina senta e cai aquele pozinho mágico na cabeça dela e de repente fica 30, né? A idade dela, ela tinha 13 e fica 30. E eu olhava, nossa, quando eu tiver 30 anos, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E depois, eu vi que não é bem assim. Não é assim, não. Nós temos algumas limitações e algumas coisas que precisamos passar e não é fácil. É igual ela acordou, a Jenna, né? Acordou com 30 de repente e ela tipo, uau, que mundo é esse? É exatamente isso quando acontece 30, viu? Os ouvintes aí que não tem 30 ainda, já fica esperto. Quando chegar nos 30, você vai falar, meu Deus, cheguei nos 30. É isso. E agora, o que eu faço com eles? Voltando um pouquinho ali que você comentou, que eu achei bem interessante, de ter isso nas escolas, ou seja, então, que nem eu falei para você, eu trabalhava no CLT, no escritório de contabilidade, então eu tinha o meu cargo, as minhas tarefas atribuídas que eu tinha que fazer naquela empresa, certo? Quando eu fui empreender, então aumentou muito isso, porque além de eu fazer a parte técnica da contabilidade, o que eu tenho que aprender? Tive que ir para os cursos, e em constante curso, marketing, gestão de pessoas, vendas, então eu tive que aprender todas essas coisas que não tem nada a ver com a minha parte técnica. Então, para empreender, então sempre a gente tem que buscar novos conhecimentos, né? Não é também só abrir um negócio e você não se atualizar. E é constante atualização, porque o perfil do cliente muda, tudo muda, e você sabe melhor que eu como que funciona tudo isso. Então é uma dinâmica, então sempre tem que estar se atualizando nas outras áreas que envolvem o seu negócio. Olha, você falando que eu sei melhor que ti, eu lembro que desde 2012 eu tô ali no marketing, né? Eu trabalho com marketing desde muito nova também. E eu fico ali, e quando eu fui falar assim pra mim, porque o Google Ads, eu falei, que raios de Google Ads é esse? Porque tá 1 e pouco clique, que clique? Sabe, tipo, gente, que é isso? Que bicho de 7 cabeças é esse? E eu não queria aprender. Eu lembro que eu não queria, eu era CLT na empresa e eu não queria aprender sobre isso. Para mim, a minha profissão já estava de excelente trabalho. E ele chegou para mim e falou assim, Helene, você vai me agradecer? Eu falei, ai meu Deus, tá, vamos lá. Eu fui aprender sobre o Google Ads na marra, porque eu não queria. E hoje, realmente, eu agradeço muito ele por ter
me colocado nesse mundo, né? Ter me inserido ali. Aí eu aprendi sobre o Google Ads, mas assim, sabe? Tipo, aprendi isso, beleza, pronto. Agora eu vou continuar meu trabalho. Era a minha limitação, porque como CLT eu não precisava daquilo. Certo. Não era a minha função dentro da empresa. Eu era, na época, gerente de comercial. Então eu fazia o quê? Capacitação das meninas que eram orientadoras comerciais que faziam a venda de cursos e serviços da empresa. Então para mim não era interessante aquilo. Aí eu falei, nossa, né, mas eu vou ter que aprender mais sobre isso, por quê? E ele falou, não, você vai entender lá na frente. E foi. E depois eu saí daquela empresa, fui para uma outra de uma ex-chefe minha que tinha me convidado para voltar a trabalhar com ela. Certo. Eu conversei com ele e fui. E quando eu estava trabalhando com ela, ele me chamou, e eu já tinha passado por todo aquele processo de semáforo, que eu fui vender picolé, água, tudo. E ele pegou e falou assim, olha, fiquei sabendo que você agora tem CNPJ, que você é MEI. Eu falei, sim. Então vem trabalhar comigo. Eu falei, tá, mas como assim, né, vem trabalhar comigo? Eu tô tão bem como, né, dona de mim. Aí ele falou, não, você vai entender. Fui conversar com ele, ele falava em salário em K. Não sei quantos K de salário. O que significa K? Pra mim, K é kkkk do WhatsApp, né? Aí eu falei, então, mas o que é isso? Aí quando ele me falou o que era aquele K, eu entendi que era em dinheiro, era 1.000, né? Certo. Que o K era 1.000. Interessante. E ele me ensinou tudo que eu sei hoje sobre marketing. Ele me ensinou copy, ele me ensinou sobre a parte de estratégias, ele me ensinou lançamentos, ele me ensinou a escrever books, livros, inclusive fui, né, escritora fantasma de 2 livros e foi best-seller. Mas tudo isso porque foi uma inserção e foi tudo dentro da CLT. Sim. E quando eu fui para trabalhar ali em MEI com ele em conjunto, é que eu entendi sobre o marketing. E se eu te contar que hoje eu ainda não sei tudo sobre marketing. Sim. E eu escuto as pessoas falando assim, vou fazer faculdade de marketing. Beleza? Faz a faculdade, mas fica atento, porque você precisa todos os dias estar em atualização. Porque isso. O marketing, o tio Zuki lá, nosso amiguinho, o tio Mark, ele todo dia tem ali uma alteração no Insta. Tem uma alteração no Face, tem uma alteração no WhatsApp, tem uma alteração no Google. Por quê? Ele tem pessoas só para isso, para fazer atualizações. Porque todos os dias tem pessoas capacitadas. E elas, para atingir o máximo, eles precisam de pessoas, né, cada vez mais injetando dinheiro ali. Então, você todos os dias tem que estar se atualizando no mercado. E como empreendedor, você também precisa todos os dias estar ali se programando e se atualizando. Quer deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes? Quero sim. Então, empreender, como eu já disse, é uma arte e todos os dias desafios novos, é uma dinâmica incrível e tire esse projeto do papel que está aí e vai para a ação, se planeja e põe esse projeto para ação, começa a executar. Show, isso mesmo. Então, vocês façam isso por quê? Porque essa semana eu ouvi uma frase que dizia assim, ó, a vida não tem controle remoto. Se você quer mudar, levanta e muda. Então, faça isso agora. Muito obrigada, Alexandre. Fala mais uma vez aí o seu endereço e sua rede social. Nós estamos localizados na Avenida Brasil, 2057, Sala 11. E siga lá nós nas redes sociais, @alexandredias.ds. Isso aí, então, vão lá, sigam o Alexandre, vejam os stories deles que são bem animados e eu vejo vocês na próxima quarta-feira às 11h30. Muito obrigada. Para decolar os seus negócios e não ficar para trás dos seus concorrentes, inscreva-se no canal e ative o sininho.